Lenir, você dança, né? Assim, aquelas coisas. Só de brincadeira. Não, Só de nunca brincadeira? fiz nada, não. Nunca fiz nada Nada. sério, não. O máximo que eu fiz na vida de arte, eu fiz teatro quando era adolescente, há 1000 anos atrás, e cantei em corais. É o Cantou meu, em corais. mas A dançar Lenira, assim. olha, um dia eu quero que você escreva uma biografia, uma autobiografia desautorizada, viu, Lenira? Porque a gente sabe quantas histórias você tem, quantas coisas você já fez, novinha, assim, já tem uma história incrível. Não é novinha, né? Mas Não. somos, né? Somos, tentamos. Na nossa Rumo aos cabeça. 50 com animação. Helenira, olha, muita coisa essa semana também vai acontecendo. Eu quero saber um pouquinho das suas leituras da estada do discurso do Lula na ONU. Mas tem uma notícia de ontem à noite, né? Aliás, foi uma anteontem, acho que a Rosa Weber, que está prestes a se aposentar, ela está com tudo agora e resolveu pautar a questão do aborto para até 12 semanas. Ela já proferiu o voto dela e hoje o Luiz Roberto Barroso meio que interrompeu esse processo porque ele chamou a votação do virtual para o presencial. Fala da importância dessa matéria para o país e o que você pôde acompanhar sobre isso. Então, interrupção voluntária de gravidez é um direito reprodutivo das mulheres. Todos os países desenvolvidos no mundo, todos os países desenvolvidos do mundo, chamados desenvolvidos, né, com exceção recentemente dos Estados Unidos, não criminalizam e legalizam. São coisas diferentes. Né? O que a Rosa Weber está fazendo é atendendo e respondendo a uma ação que foi dada entrada pelo PSOL de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, no STF declarar que, na intenção de declarar os artigos 124 e 126 do Código Penal como inconstitucionais. Esses são os artigos que prevêem punição restritiva de liberdade, criminalizam as mulheres e as equipes médicas que atuarem para fazer a interrupção voluntária de gravidez até 12 semanas. Bom, aí tem 3 coisas, né? A primeira é isso. Como eu disse, descriminalizar não é a mesma coisa que legalizar. Interrupção voluntária de gravidez é reconhecidamente no mundo inteiro, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, como uma questão de saúde pública. E, recentemente, no Brasil, o Conselho Nacional de Saúde e o próprio Ministério da Saúde atuaram em relação a esse reconhecimento. O Conselho Nacional de Saúde recomenda a decisão que a Rosa Weber está defendendo, que é que nenhuma mulher seja encarcerada por desejar não continuar uma gravidez. E aí é preciso a gente dizer para as pessoas, a gente tem 1 em cada 4 mulheres, depois dos 40 anos, vai ter feito pelo menos um aborto na vida, voluntário. E 1 em cada 3 vai sofrer um aborto espontâneo. E a campanha que é feita contra um aborto, ela não estigmatiza só as mulheres que fazem aborto voluntário, ela estigmatiza também as mulheres que sofrem aborto e que não recebem nenhum tipo de apoio, e que, em geral, é muito traumatizante para ambas. Inclusive, sofrem aborto espontâneo, né? Mais ou menos 1/3 das mulheres sofrem um aborto espontâneo na vida, pelo menos. Parece que é crime também, né? Exatamente, porque é tratado como se ela fosse menos mulher, porque já que a função, principalmente para quem tem os dogmas religiosos como primeira, ou talvez como única referência, a única função da mulher na sociedade é reproduzir, e se você falha, né, e aí é colocado como se fosse uma falha da mulher, daquele indivíduo, daquela pessoa com útero que perdeu involuntariamente uma gravidez, isso é muito silencioso, né? Ninguém fala disso, e quando fala é estigmatizando o aborto. Inclusive tem casos de denúncias ilegais, porque médico não pode fazer isso, mas alguns fazem, de mulheres que sofreram aborto espontâneo e que foram acusadas de terem feito, inclusive, aborto voluntário, o que é o cúmulo do trauma, assim, né, em todos os aspectos. É uma questão de saúde pública. No Brasil, morrem 4 mulheres em decorrência de abortos mal feitos por dia, em média, e, como eu disse, 25% das mulheres terá feito pelo menos um aborto na vida até os 40 anos. Então, a gente está falando da sua mãe, da sua irmã, da sua vizinha,
elas não são ateias. A grande maioria das mulheres que abortam, perfil das mulheres que abortam voluntariamente é ser uma mulher adulta que já tem filhos, que é cristã. E, em geral, o que a gente percebe é que exatamente porque ela tem filhos, é que ela sabe que a sociedade joga esse peso todo nas costas dela sozinha. A gente tem um monstro de mulheres que são mães solo no mundo, e ela percebe e entra em desespero, muitas vezes, que ela não tem condições de continuar arcando com isso sozinha, né? E por isso ela interrompe uma gravidez indesejada. A gente precisa dizer que nenhum método contraceptivo é 100% seguro, então mesmo a mulher que toma anticoncepcional com todos os efeitos colaterais que tem, que são brutais, inclusive levando à morte, AVC, infarto, mulheres que querem usar camisinhas e seus parceiros se recusam, mulheres que usam DIU e podem ter falha no DIU, nenhum método contraceptivo é 100% seguro. Então, mulheres que engravidam sem desejar vão passar por isso. E aí, a gente tem um número de 800 mil a 1 milhão de mulheres, em geral, que fazem aborto no Brasil por ano. E a pergunta que está sendo respondida é: você acha que todas essas mulheres devem ser encarceradas? Porque quando você diz que você vai descriminalizar, e aí a pergunta é: você acha que a sua irmã, a sua mãe, a sua tia, a sua professora, a sua colega de trabalho merece passar um tempo na cadeia de 1 a 3 anos por interromper uma gravidez indesejada, quando a sociedade derruba esse peso todo sobre ela de criar os filhos sozinha? Aliás, um dado que seria interessante a gente ter, não sei se você tem, é saber quantas mulheres presas, né, então, existem no Brasil. Você tem esse dado? Eu não sei o número exato. Teve uma reportagem da Paula Guimarães, Portal Catarinas. Quem quiser olhar lá, ela tem os números, ela fez uma pesquisa. E aí vem a outra parte disso, que essa criminalização é como a criminalização das drogas, ela é racista. Sim. Praticamente só mulheres negras vão presas por esse crime no Brasil. E pobres. Negras e pobres. Negras e pobres. O aborto não é proibido no Brasil e não é criminalizado no Brasil para as mulheres ricas e para a maioria das mulheres brancas. Ele é criminalizado só para as mulheres negras de periferia, que são as mulheres que têm a maior dificuldade de criar os filhos, que são as mulheres que têm proporcionalmente o maior peso de cuidar dos filhos, porque são a maior parte das mulheres solos, são a maior parte das mulheres que são estupradas. Então, aliás, desculpa te interromper, mas eu acho que assim, o fato da Rosa Weber ter antecipado essa antes de se aposentar é porque ela está saindo do STF, está vendo que ela olha para o lado e vê 9 homens brancos no STF. Então ela deve estar dando um recado também, né? Quer dizer, como é que esses 10 homens futuros, junto com a Carmen Lúcia, se as especulações estiverem corretas, vão tratar de questões com relação à mulher, ou inclusive a mulher negra. Desculpa, só fazer o registro. Exatamente, não, mas você tem razão. O problema no Brasil, eu estava no plenário do Senado ontem, por causa de um outro projeto do negócio dos intérpretes de Libras, e eu assisti um senador, falando porque é um absurdo que o STF quer decidir sobre aborto. Eu, por exemplo, sou contra o aborto. E eu não podia, porque eu ia ser preso ou expulsa do plenário, e eu precisava ficar ali por causa do projeto dos intérpretes, mas minha vontade era gritar: claro, você não tem útero, né? Você nunca vai ser atingido por essa decisão. E tenho certeza que, não sei se exatamente esse, mas a maioria dos homens moralistas tem amantes, e quando suas amantes engravidam, eles pagam para elas fazerem aborto. É puro cinismo, né? Quando não assassinam a mulher. Eu ia dizer, a não ser quando é o caso, tipo aquele cara de Rondônia, que disse que acordou com uma crise de ansiedade e assassinou a amante dele com várias facadas que não foram suficientes para matar ela, depois estrangulando e dizendo que acordou com medo e com crise de ansiedade, por isso matou a amante, no mesmo dia que, por um acaso, ela tinha contado para ele que estava grávida, e enquanto eles dormiam de conchinha juntos, na descrição dele próprio. Então, primeiro, isso, né? Assim como as drogas, a questão do aborto se você acha que você defende que seja criminalizado o aborto, porque assim menos abortos serão realizados,
a ciência e os dados mostram que, pelo contrário, os países que legalizam a prática e que acompanham e assistem à prática do aborto são os países que menos abortos acontecem. E, principalmente, são os países, no Brasil, a quinta causa de morte materna mais frequente é aborto realizado de maneira clandestina em condições insalubres, e então é principalmente nesses países nenhuma mulher morre por fazer aborto, e muito menos mulheres buscam a prática do aborto. Então, a Argentina, por exemplo, recentemente aprovou uma legislação que defende, que garante o direito não só a descriminalizar, como a legalizar, ou seja, o aborto é feito no próprio sistema público de saúde, os médicos têm autorização, é uma prática regulamentada pelo Ministério da Saúde, ele é acompanhado por uma equipe multidisciplinar que é proibida de falar em dogmas religiosos ou em condenar ou em questionar a mulher, mas que pode assistir ela na reflexão sobre se ela deseja mesmo aquele aborto, assim como acompanha esse aborto, essa legalização e essa descriminalização e legalização do aborto, de uma política nacional de educação sexual, que é para as meninas realmente terem conhecimento, e para os meninos, porque contracepção não é uma obrigação sozinha das mulheres, que a gente precisa lembrar que não dá para fazer um embrião se não tiver um óvulo e um espermatozoide, então tem que ter uma pessoa que tem útero e uma pessoa que tem pênis e sacro escrotal, e todas elas precisam ser responsabilizadas por isso, mas tem uma educação sexual que ensina essas crianças e jovens a ter acesso ao conhecimento sobre como se chega a uma gravidez e como se previne uma, e tem uma política nacional de que as crianças até os 1000 dias, que é quase 3 anos de vida, vão ter assistência social, ou seja, a mãe vai ter certeza que se ela tiver aquele filho, pelo menos até os 3 anos, ela vai ganhar comida, uma certa ajuda financeira, apoio estrutural, psicológico, organizado, enfim, creche. Tomara que tenha um voto no STF sobre essa questão do aborto com a qualidade da fala da Helenira aqui, né? Porque às vezes a gente vê votos... Diga, só para completar, que eu esqueci de falar. E aí é isso. A Rosa Weber, gente, ela quis adiantar, porque a perspectiva é que mais uma pessoa sem útero vá votar sobre isso. E ela não queria deixar o relatório dela sem estar registrado, ela uma de 2 pessoas com útero que está naquele lugar, porque ela acha que o presidente Lula vai substituí-la por mais uma pessoa sem útero para fazer esse julgamento, porque os homens brancos querem garantir aí a sua cota de representatividade de 90%, menos que isso eles não aceitam, né? Então... A Helenira aqui sempre... Olha, às vezes não, eu acho que eu descobri uma forma aqui de sensibilizar o Lula, viu? O Lula tem que pensar na dona Lindu, tem que pensar na mãe dele, nessa nomeação do STF aí. Acho que é isso que, aliás, tudo relacionado à dona Lindu quando o Lula menciona a dona Lindu, são decisões certas. Ele tem uma influência muito forte da mãe, né? Você sabe disso, inclusive também da Marisa Letícia, enfim, das companheiras dele. Ele tem uma ascendência muito forte, e acho que é por aí. O Helenira, e também, só para complementar, né, eu acho às vezes que o STF, os ministros ali, com todo respeito, falta qualidade, né? Essa coisa do saber jurídico. A decisão de ontem do marco temporal, a gente aplaude, mas tem que aplaudir com cuidado, porque os ruralistas já querem sabotar e estão dizendo que não vão respeitar. Não sei se você viu isso, soltaram uma nota dizendo assim, nós não vamos respeitar esse negócio. Então, é isso. Agora, eu sinto que falta uma qualidade técnica, quer dizer, votos, eu tenho ultimamente votos pobres, né? Que são assim, parece que o cara não leu nada, nem o gabinete dele, mas enfim. Fala pra gente, eu queria, quer dizer, é a corte mais importante do país, tem que ser as pessoas que são poderosas, que tenham conhecimento e que tenham representatividade, evidentemente. Desculpa o meu desabafo aqui, mas a Helenira me empolga, que eu fico com um comichão. Helenira, fala do marco temporal. Então, primeiro assim, né, que bom, derrubamos uma tese completamente absurda de tratar como refugiados ou invasores quem estava aqui e tratar como locais os invasores e os descendentes dos invasores.
e determinar uma data para dizer, imagina, e aí você falou que os ruralistas não vão cumprir, bom, eles nunca cumpriram, né? O Brasil, que eu sempre digo que é fundado sobre 3 pilares, que são o estupro, a escravidão e as capitanias hereditárias, esses ruralistas, se você pegar no Herdeiros do Poder, você vai vendo que eles continuam sendo os descendentes das capitanias hereditárias, não tem distribuição de terra no Brasil quase nenhuma, né? O cara é poderoso porque ele é filho do poderoso, tetraneto do poderoso, e os donos das capitanias hereditárias eram literalmente os amigos do rei, né? O rei olhou e falou, bora distribuir esse negócio aqui, fatiou o país e disse, esse aqui é pro João, meu amigo de cachaça, aquele ali é pro Pedro, com quem eu vou para o banho público, ou sei lá com o que, né? Então, esses caras, eles vivem na referencial da escravidão, eles nunca quiseram que a escravidão tivesse abolida, e do ponto de vista deles não foi, porque eles seguem usando o trabalho análogo à escravidão, eles seguem com a jagunçada, assassinando indígenas. A gente teve, essa semana, indígenas que foram torturados, teoricamente, por terem supostamente roubado um celular, amarrados em postes, né? Então, a gente vê que os indígenas seguem sendo, as indígenas seguem sendo estupradas, os indígenas seguem sendo assassinados. A gente tem o caso clássico, porque a gente lembra muito do Dom Phillips e do Bruno Pereira, que eram era um jornalista britânico, e o outro um servidor público da FUNAI, que foram assassinados, esquartejados por esses ruralistas, mas a gente esquece, por exemplo, que a ANTRA, que é a Associação Nacional... Não, peraí, como é que era o nome? Eu não vou lembrar. É a AMIG. LGBT? Não, das indígenas, a Associação Nacional de Mulheres Indígenas e, enfim, a AMIG, eu acho que é o nome. Alguém no chat me ajuda? Elas estavam denunciando a quantidade de meninas indígenas que estão sendo estupradas, que estão sendo exploradas sexualmente por garimpeiros, por ruralistas, por jagunços dos ruralistas. Então, a prática deles nunca mudou, é a mesma desde que o colonizador chegou aqui assassinando, estuprando e matando todo mundo e destruindo o meio ambiente. Então, eles estão indignados porque ninguém admitiu isso que eu falei, que era existir um marco temporal para dizer até aquele dia quem não invadiu não invade mais, é mais ou menos isso. Só que eles já tinham invadido várias terras, os indígenas foram expulsos, e a gente não pode considerar que, assim, em 1992, um ruralista expulsou os indígenas à base de bala ou de tiro, ou em 1976, e esses indígenas só conseguiram reocupar a terra que era milenarmente da família deles de volta depois do marco temporal, eles não podem alegar que tinham direitos. Agora tem um monte de jabuti, e aí, de fato, você tem razão, para a gente provar, né, quando eu digo que esses homens brancos foram escolhidos porque são homens brancos e ricos, então eles foram escolhidos na cota de 90% de homens brancos e ricos, porque eles são incompetentes, eles não apoiam a nossa perspectiva de classe. O Zanin foi escolhido porque ele é amigo do Lula, porque ele é branco, porque ele é homem, porque ele é rico. Não foi por outro motivo, não foi pelo saber jurídico dele, porque existe um monte de gente que tem mais saber jurídico do que ele, um monte de mulher preta que tem mais saber jurídico do que ele. Isso aí, a amiga, exatamente, as mulheres indígenas, essa associação vive denunciando meninas sendo estupradas no Rio Grande do Sul, assassinadas, esquartejadas por esses homens brancos moralistas, que se dizem cristãos, mas pegam meninas indígenas de 12 anos, de 11 anos, e estupram elas até elas morrerem, e esquartejam, distribuem os pedaços e devolvem para a família. Isso é brutal e acontece, olha, com uma frequência que vocês não acreditam. A amiga vive denunciando. Então, mas para voltar ao STF, esses homens brancos que estão decidindo, pessoas que não têm útero, que estão decidindo porque tem útero, pessoas que não são indígenas decidindo pelos indígenas, mas é bom que se diga que tem um jabuti muito sério aí, que é a forma que vai ainda ser decidida da indenização. Isso. Porque o Alexandre de Moraes está propondo que você só possa demarcar a terra depois que a indenização tiver acontecido. E aí o caso em tela, que é um caso lá de Santa Catarina, tem uma discussão exatamente sobre isso. Né? O Estado se recusa a indenizar. Eu, por exemplo, estou acompanhando uma situação que não é a mesma, mas é parecida, que é a demarcação de um quilombo na ilha de Santa Catarina, o quilombo Vidal Martins, e o governo do Estado se nega a assinar depois de todos os laudos técnicos, todas as exigências formais do processo, o governo se nega a assinar e aí não tem.
E aí o mesmo governo está movendo uma ação contra os quilombolas para tirar eles de lá, dizendo que eles são invasores de uma reserva ambiental que só tem eucalipto plantada. Então a gente porque eles retornaram quando conseguiram, né, para a terra que é originalmente deles e que eles já comprovaram no INCRA, na Fundação Palmares, em todos os... Então, eles querem isso, que se você colocar essa imposição, você só pode demarcar depois que o Estado indenizar e a preço de mercado, você na prática está aceitando o marco temporal do mesmo jeito. Porque os governos do Estado vão dizer sempre que não tem dinheiro para indenizar, que o valor de mercado é muito alto, os proprietários vão alegar os valores de mercado que eles bem entenderem que vão ser absolutamente escorchantes, e assim vai, entendeu? E aí eles vão para dentro do plenário do Senado, por exemplo, fazer discurso, nós estamos defendendo o produtor agrícola, familiar, mentira pura. Já tem gente vitimizando o produtor agrícola. É terrível, né? Eu acho que tem que proteger o produtor agrícola familiar, entendeu? Porque ele não é comparado ao latifundiário que produz soja em milhares de hectares, que aumenta a produção de emissão de gases do efeito estufa por conta da pecuária. Nem descartar as embalagens de herbicida, como é que se diz? De agrotóxico. E aí polui mais ainda a terra. Então, claro que se for para colocar uma proteção para o pequeno agricultor familiar, é óbvio que eu sou a favor, mas isso é residual. A gente tem 50% da terra agricultável do Brasil na mão de meia dúzia de latifundiários, de proprietários de terra que nunca plantaram nem aquele feijão no algodão da escola que a gente faz, que exploram trabalho análogo à escravidão nas suas propriedades e não têm elas desapropriadas, porque ficam fingindo que foi terceirizado, botando a culpa no estagiário. Esses caras são assassinos, estupradores, escravocratas em massa. Não é do tiozinho que tem 2 hectares e que planta feijão e milho e que vai junto com os filhos fazer a colheita que a gente está falando. Esses, óbvio, que tem que ser protegidos, mas pode ser em outra lei. E não é o marco temporal que vai resolver esse problema, né, dos pequenos agricultores. Agora, os grandes agricultores, eles têm que responder pelos crimes, eles são grileiros, eles assassinaram famílias, lê o Torarado, né, que é uma história sobre isso, sobre trabalho análogo à escravidão, latifundiário, como é que é a relação do dono do filho, do subgerente, do não sei quem que vai lá explorar as famílias, que não paga salário, né, é um regime entre a servidão feudal e a escravidão quando foi legalizada. Então a gente não pode admitir essas pessoas querendo determinar o destino do Brasil, e isso é o cúmulo do absurdo, e ainda bem que o STF enterrou essa tese ontem. É o cúmulo do absurdo você querer tratar como refugiados os indígenas que estão aqui há milhares de anos e tratar o invasor como o legítimo dono da terra e botar um marco temporal para dizer, não, a partir daqui os indígenas vão ser tratados como refugiados se eles quiserem de volta a terra que foi tirada deles. E os invasores vão ser tratados como os verdadeiros donos da terra. Isso é inaceitável. E aí, de novo, um monte de homem branco, muitos deles que a grande maioria nunca deve ter visto uma terra indígena na vida, nunca tem a menor ideia de como é que funciona a cultura dessas pessoas, que são as pessoas, família tradicional brasileira. Vai ter uma mulher indígena, um homem indígena, pode ter mais de um homem, mais de uma mulher, vai ter uma aldeia com um monte de criança, entendeu? Não é família tradicional brasileira, jamais será uma família cristã de pessoas brancas com homem, uma mulher e filhos, né? Helenira Vilela, olha, conforme prometido, eu vou colocar um girassol no seu cabelo. Um girassol. Um girassol no seu cabelo. Coloquei, tá certinho. Olha que bonito que fica isso aqui. Você precisa achar um girassol para você colocar um girassol de verdade para um dia aqui para gente, né? Vou procurar um. Eu não mando pelo correio, porque senão ele vai murchar para você. Olha, vou para o bate-papo aqui, Helenira, querida. Deixa eu pegar o Hussein, está dizendo: escritórios dos Estados Unidos servem para cooptação de milicos. Sônia Pinto Camargo, partícipes de golpes devem ser elevadas à sua dignidade de servidores públicos do Executivo, que é o que de fato são. Sim, partícipes de golpes. Ana Pimenta dizendo aqui: vale ver o filme Incompatível com a Vida. Quando você falou do aborto, é esse tema aqui. Fica a dica aqui da Ana Pimenta. Helenira, vamos falar. Você tinha... Primeiro, dar um abraço para o Marcelo Auler, que
está nos assistindo. Beijo, Marcelo. Está mandando um beijo para você também, Helenira. E ele que trouxe a sigla da ANMIGA, né? Que é essa entidade importante que você mencionou aqui. Você falou sobre taxa de juros por dia da pessoa com deficiência. É isso mesmo? Eu não li errado? Eu escrevi errado, que eu escrevi com pressa. Não, são dois assuntos diferentes. São dois assuntos diferentes. Que reduziu essa semana e o dia da pessoa. Faz sentido a pessoa com deficiência não pagar juros tão altos, mas... Inclusive. O que é? Explica pra gente, nós temos 3 minutos, querida. 3 minutos, então vamos em 3 minutos. Eu vou priorizar o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, que foi ontem. A gente tem mais ou menos uma comunidade de 10 milhões de surdos no Brasil e alguma coisa em torno de 30 milhões de pessoas com deficiência, sendo que todos nós, em algum momento, poderemos nos tornar temporariamente ou definitivamente pessoas com deficiência. Eu fui temporariamente, por exemplo, uma pessoa que não podia andar, que andava de cadeira de rodas, foi atropelado, quebrei as 2 pernas. E isso significa a gente entender que a gente não pode separar a sociedade dessas pessoas. Então, a gente tem que enfrentar o capacitismo, que é o nome da forma de opressão, que coloca as pessoas com deficiência à margem da sociedade. A gente pode lembrar, por exemplo, que as primeiras pessoas que o nazismo assassinou em massa foram as pessoas com deficiência e os comunistas, né? Então, a gente está falando de um histórico social de colocar à margem, ou de oprimir, ou de impedir que essas pessoas sejam sujeitos da sua história e tenham acesso a todos os direitos que as demais pessoas têm. E aí eu tive a felicidade de, no plenário do Senado, apoiar a aprovação do projeto de lei 5614, que é a aprovação do Estatuto dos Intérpretes, Guias Intérpretes e Tradutores de Libras Português, que vão ter melhores condições profissionais para atender a comunidade surda e para a gente, Brasil, ter acesso a toda a possibilidade de conhecimento, de produção, de criatividade que a comunidade surda pode trazer para nós. E quem quiser conhecer uma história muito impressionante sobre pessoas que são surdos cegas, tem um livro chamado Borboletas de Zagorski, que fala sobre o psicólogo russo Lev Semenovich Vygotsky. É de uma russa cega e surda, né? Exatamente, a história de uma russa cega e surda, que quando o Vygotsky trabalhou com o olhar que hoje todo o movimento das pessoas com deficiência fala, que você tem que olhar a pessoa com deficiência não a partir da deficiência, mas a partir da pessoa. E ela tem todas as potencialidades. Até o Vygotsky desenvolver a linguagem podotátil, que é uma linguagem de sinais que é sentida na mão, as pessoas que eram surdo-cegas, quase todas elas viviam vegetativamente a vida inteira, às vezes, né? E essa história da Borboleta de Zagorski é uma mulher que fez doutorado, uma das primeiras mulheres no mundo, surda, cega. Se formou que fez doutorado, que fez até doutorado. E, enfim, e que a gente tem que atuar contra o capacitismo. O governo Lula tem um programa muito interessante que está sendo tocado pela secretária de Pessoa com Deficiência do Ministério de Direitos Humanos, a Ana Paula Feminella, que se chama Viver Sem Limites, que já está na sua 2ª edição. O Viver Sem Limites 1, eu acho que é do governo da Dilma, que é uma política interministerial de que as pessoas com deficiência tenham acesso, sejam elas deficiências físicas, intelectuais, enfim, neurodivergência, o que for, que as pessoas tenham inclusão, realmente sejam parte da sociedade como são, e sejam sujeitos dessa história. Então, viva a luta das pessoas com deficiência e que bom que a gente pôde aprovar o estatuto. Um programa só sobre isso, Helenira, depois vamos conversar. Tá bom? E taxa de juros, a gente pode só xingar o lá que reduziu em meio ponto percentual, continua sendo a maior do mundo. Campos Neto, fora Campos Neto. Passou, Obrigado, gente. Chegando ao fim do Giro das 11, nessa sexta-feira. Um excelente final de semana para todos vocês, para você também, Helenira. Semana que vem estaremos de volta aqui. Aproveitem, descansem. E TVT, TV 247, um grande beijo para todos vocês. Valeu.